O funeral foi numa terça-feira, céu de chumbo, uma garoa fina, o tipo de dia de outubro em que parece que o próprio mundo está de luto, como se a cidade inteira respirasse com cuidado para não fazer barulho. Eu estava na beira do jazigo, o paletó do terno encharcando nos meus ombros, observando dois homens que eu não conhecia baixarem o caixão para dentro da terra. O padre lia de um livro que ele certamente já tinha lido 1000 vezes. Palavras automáticas, impessoais, tão polidas pelo uso que já não tinham mais fio. Não havia flores, exceto as que a agência funerária incluía no pacote básico. Não havia música, nem discursos, nem uma fila de pessoas esperando para compartilhar anedotas de uma vida vivida. Éramos apenas eu, o padre e o velho que morou ao lado dos meus pais por 40 anos. Eu não chorei. Não sabia if era para eu chorar. Não sabia se eu tinha conquistado esse direito ou se esse direito era ganho com sangue e sobrenomes, não com silêncios compartilhados através de um buraco numa cerca. Mas eu fiquei até o fim, até a última pá de terra cobrir o caixão, até os trabalhadores baterem a lama das botas e juntarem suas ferramentas. Fiquei até o padre apertar minha mão e me oferecer condolências vazias, porque ele nunca tinha conhecido o homem que estava enterrando. Fiquei mesmo quando o vento gelou minhas orelhas e senti meus dedos começarem a tremer. Então, o advogado apareceu, jovem, talvez na casa dos 30 anos, com um terno que era grande demais e uma pasta de couro que parecia mais velha que ele. Ele atravessou a grama molhada na minha direção, seus sapatos fazendo um som de sucção a cada passo. Ele tinha a rigidez de alguém que carrega o segredo de outro, de alguém que já ouviu "isso não pode ser desfeito" vezes demais. Ele parou na frente do túmulo recém-fechado, olhou para a terra como se tivesse medo de pisar nela e então ergueu o olhar. "Senhor Oliveira, Tomás Oliveira?" ele perguntou. "Sim", eu disse. "Meu nome é Ivan Pereira. Eu era o advogado do Sr. Guedes." Ele disse, gesticulando para a terra úmida. "Eu esperava encontrá-lo aqui. Como sabia que eu viria?" Ele deu um sorriso triste, como se a pergunta apertasse um botão doloroso. "Ele me disse que você viria. Ele disse que você era o único que viria. Eu preciso explicar algo. Meu nome é Tomás Oliveira e sou professor de História em uma escola de ensino médio no interior de São Paulo. Tenho 40 anos. Me divorciei há 3 anos e não tenho filhos. Passo meus dias falando com adolescentes sobre a Inconfidência Mineira, a crise de 29, a ditadura militar e todos aqueles eventos que acabam moldando um país. Tento fazê-los entender que a história não são apenas datas e nomes em um livro. São pessoas comuns tomando decisões cujas ondas se espalham pelo tempo e alcançam gerações que elas nunca conhecerão. Eu nunca imaginei que um dia estaria em um cemitério com um envelope de um homem morto nas mãos, prestes a descobrir que minha própria história foi construída sobre uma mentira. Ivan abriu a pasta com cuidado, como alguém que não quer que o ar toque em algo frágil. Ele tirou um envelope pardo lacrado com meu nome escrito nele, numa caligrafia que me deu um soco no peito antes que eu entendesse o porquê. Eu a reconheci instantaneamente. Era a mesma caligrafia dos presentes de aniversário que costumavam aparecer do outro lado da cerca. A mesma das anotações escondidas em gibis, a mesma que eu tinha visto em cadernos pacientemente etiquetados. "Ele me pediu para entregar isto apenas para você", disse Ivan. "Ele me avisou que, se você não viesse ao funeral, eu deveria encontrá-lo, que eu deveria fazer isso mesmo que levasse semanas." Ele engoliu em seco. "Ele também me pediu para lhe dizer algo, que você não deveria se culpar por nada, que você fez o que pôde." O nome do velho era Arthur Guedes. Ele se mudou para a casa ao lado em 1984, o ano em que nasci. Desde que me entendo por gente, ele estava lá. Uma peça fixa na vizinhança, uma presença constante. Sua casa era pequena, de um andar só, com um sótão, branca e sempre impecável, mesmo quando a velhice tornava cada movimento mais difícil para ele.
O gramado estava sempre aparado, as calhas limpas, o carro, um Toyota Corolla bege que parecia ter 20 anos, estacionado no mesmo lugar na garagem, dia após dia. E desde que me entendo por gente, meus pais o odiavam, não o evitavam. Eles o odiavam com uma disciplina feroz, com uma energia que parecia alimentá-los. Não uso essa palavra levianamente. Ódio é uma palavra forte, uma daquelas que tento fazer meus alunos usarem com cuidado. Antipatia não é o mesmo que ódio, nem irritação, nem indiferença. O ódio é ativo, consome energia, é um fogo que precisa ser alimentado. Meus pais, Roberto e Beatriz Oliveira, o alimentaram por 4 décadas. Eles nunca trocaram uma única palavra com ele em 40 anos, morando a poucos metros de distância. Se o viam na garagem pegando a correspondência, eles se viravam e voltavam para dentro, mesmo que estivessem no meio de algo. Se passavam por ele na rua passeando com seu cachorro, atravessavam para o outro lado, puxando a coleira com tanta força que o animal ganhia. Quando Arthur acenava, meus pais olhavam através dele como se ele fosse feito de vidro. Entre as propriedades, eles construíram uma cerca altíssima, tão alta quanto a regulamentação da prefeitura permitia. Quase 3 metros. Lembro do meu pai passando um fim de semana inteiro martelando postes com uma fúria que eu nunca tinha visto nele, recusando qualquer ajuda, suando como se estivesse em uma guerra. Quando terminou, ele ficou ali contemplando-a com satisfação, como se tivesse construído uma fortaleza contra um exército invasor. Pronto, ele disse. Agora, não precisamos mais olhar para a cara dele. Minha mãe assentiu sem sorrir, com aquela seriedade que gruda na sua pele quando você é criança e não consegue explicar por que te assusta. Eles o processaram 3 vezes. A primeira foi por um galho de árvore que se estendia sobre a divisa do terreno, talvez 60 centímetros para o nosso lado, completamente inofensivo. Meu pai contratou um advogado e o levou ao tribunal. O juiz decidiu a favor de Arthur e chamou o processo de frívolo, mas meu pai apelou. Ele perdeu o recurso também. Entre taxas e papelada, ele gastou mais de 20.000 reais e não se importou. É uma questão de princípio, ele repetia. O segundo processo foi sobre o cachorro de Arthur, um Golden Retriever velho e gentil que ele chamava de Toby. Minha mãe alegou que o cachorro a tinha ameaçado, que ele rosnou e avançou nela enquanto ela estava jardinando, com uma atuação tão convincente que se eu não tivesse visto o animal, poderia ter acreditado nela. Eu tinha 12 anos e sabia que era mentira. Eu tinha visto Toby pelas frestas na cerca antes de eles a reforçarem. Ele era um animal velho e artrítico. Mal conseguia andar, muito menos avançar em alguém. Mesmo assim, meus pais insistiram. O juiz ordenou que Arthur se livrasse do cachorro. Da minha janela, vi uma van do controle de animais chegar e vi Arthur sair com Toby nos braços, soluçando, enterrando o rosto no pelo do cachorro, como se tentasse memorizá-lo uma última vez. Eu o vi beijar sua cabeça antes de entregá-lo. Naquela noite, eu também chorei, com o travesseiro pressionado contra a boca, sem entender por que meus pais fariam algo tão cruel, sabendo apenas que era errado e que minha casa cheirava a algo rançoso que não era comida. O terceiro processo foi por um suposto problema de drenagem que até hoje não sei se realmente existiu. Meu pai alegou que o quintal de Arthur direcionava a água para nossa casa e estava danificando a fundação. Eles contrataram especialistas, apresentaram relatórios e a briga se arrastou por 2 anos. Arthur mal se defendeu. Ele ia às audiências, pagava as multas, cortava o galho, entregava o cachorro, ajustava o solo em seu quintal e, apesar de tudo, ele ficava. Ele não se mudou, não vendeu, não recuou. Eu perguntei à minha mãe uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, por que eles o odiavam tanto. Estávamos na cozinha. Ela olhava pela janela em direção à casa dele com uma expressão que me assustou,
como se o ódio não fosse um sentimento, mas um comando. "O que ele fez para vocês?" perguntei. O rosto dela se transformou em gelo, não raiva ou tristeza, mas uma frieza seca, como uma porta batendo. "Ele é um homem perigoso, Tomás. Você nunca deve falar com ele, nunca chegar perto dele, nem mesmo olhe para ele. Entendeu? Mas por quê? Quem ele machucou? Existem coisas que crianças não precisam entender. Confie nos seus pais e fique longe." "Mãe!" eu disse, e ela me cortou com um tom tão afiado que eu nunca tinha ouvido dela antes. Eu disse: "Fique longe. Se eu descobrir que você andou falando com aquele homem, haverá consequências. Consequências sérias. Você me entendeu?" "Sim, mãe." "Ótimo. Agora vá fazer sua lição de casa." Eu saí, mas podia sentir o olhar dela na minha nuca como um prego. Mas eu não fiquei longe. Não completamente. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Eu estava no quintal, entediado, jogando uma bola de tênis contra a cerca. Meus pais estavam discutindo lá dentro. Eles discutiam muito naquela época. Sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre quem tinha que me buscar na escola, sobre coisas que eu não entendia e outras que eu entendia muito bem. Em um dos rebotes, a bola voou por cima da cerca e caiu do lado de Arthur. Eu congelei, meu coração batendo contra minhas costelas. "Perigoso", minha mãe tinha dito. "Não chegue perto. Consequências sérias." Mas aquela bola era especial. Meu avô materno, o único avô que eu conheci, tinha me dado, e ele havia morrido no ano anterior. A ideia de perdê-la parecia como perdê-lo de novo. Dos meus outros 3 avós, não havia nada. Eles estavam mortos, ou assim me disseram. Segundo meu pai, os pais dele morreram antes de eu nascer. Não havia fotos nem histórias, nem uma única anedota. Olhei para a cerca, madeira maciça, sem frestas. Mas perto do chão havia um pequeno buraco, com cerca de 15 centímetros de diâmetro, um nó na madeira que havia caído com o tempo, ou talvez um animal o tivesse cavado. Era grande o suficiente para olhar e para passar a mão. Ajoelhei-me na grama, sem me importar em manchar minhas calças, e eu olhei. Do outro lado, Arthur estava sentado em uma cadeira de jardim, lendo, como se o mundo não tivesse pressa. Ele parecia velho, talvez com 70 anos, com cabelos brancos desarrumados e um rosto curtido pelo sol. Ele usava um suéter grosso e chinelos, como um avô de livro de histórias. Ao lado dele, em uma pequena mesa, havia uma xícara de chá fumegante em pleno verão. Ele não parecia perigoso, ele apenas parecia solitário. Ele parecia, sem exagero, a pessoa mais triste que eu já tinha visto. Ele deve ter sentido meu olhar porque ergueu a cabeça. Nossos olhos se encontraram através do buraco. Eu esperava que ele gritasse, que chamasse meus pais, que fizesse algo ameaçador. Preparei-me para a prova de que minha mãe estava certa. Em vez disso, ele sorriu com uma suavidade que me desnorteou. "Perdeu alguma coisa?" Ele perguntou, sua voz rouca, como se por desuso prolongado. "Minha bola passou por cima, me desculpe." "Não peça desculpas, essas coisas acontecem." Ele se levantou lentamente. Suas articulações rangendo, pegou a bola de perto de um canteiro de flores e a trouxe para a cerca. Ele se ajoelhou com um grunhido de esforço, e de perto vi seu rosto melhor. Olhos gentis, rugas profundas, uma expressão que parecia conhecer a tristeza. "Aqui está, filho." Ele rolou a bola de volta pelo buraco. "Obrigado." "De nada." Eu deveria ter ido embora. Deveria ter pego a bola e corrido para dentro como minha mãe havia ordenado, mas algo me segurou ali. Uma intuição teimosa me dizendo que aquele homem não era o que meus pais diziam que ele era. "Você é o Tomás, não é? O menino da casa ao lado." "Sim, senhor. Eu sou o Arthur. É um prazer finalmente conhecê-lo. Eu vi você crescer daqui. Você era só um bebê quando me mudei. Meus pais dizem que não devo falar com o senhor." O rosto dele vacilou por um segundo. Dor, talvez, ou resignação, como alguém que já ouviu essa frase vezes demais.
Eu sei, e você deveria obedecê-los. Eles querem o melhor para você. Então por que está falando comigo? Ele ficou em silêncio por um momento e, quando respondeu, sua voz carregava um peso que eu não entendi na época, mas reconheço agora como luto. Porque você merece gentileza, Tomás. Toda criança merece, mesmo que seja apenas uma palavra através de uma cerca. Ele disse, você merece. Como se fosse um direito que alguém tivesse me negado. Em vez de ir embora, contei a ele sobre a bola e meu avô. Ele assentiu como se realmente importasse, como se não fosse uma tolice infantil, mas uma espécie de juramento sagrado. Então cuide bem dela. Coisas especiais são difíceis de encontrar. Antes de se levantar, ele acrescentou, se algum dia quiser conversar, estou sempre aqui do outro lado. Basta espiar pelo buraco e dizer olá. Eu corri de volta para casa, segurando a bola contra o peito, meu coração acelerado. Não disse uma palavra a ninguém. Engoli o segredo com a mesma urgência com que engoli meu medo. Mas no dia seguinte voltei e no dia depois também. Aquele buraco se tornou nosso refúgio clandestino, a fresta por onde o ar entrava em uma casa que estava se tornando sufocante demais para mim. Naquele verão, todas as tardes em que meus pais estavam distraídos, discutindo ou muito envolvidos em seus próprios problemas, eu escapava para a cerca. Eu me ajoelhava na grama e Arthur puxava sua cadeira para o outro lado, como se estivesse me esperando antes mesmo de eu decidir aparecer. No começo, eram coisas pequenas, a escola, meus amigos, os livros que eu estava lendo. Ele perguntava do que eu gostava, e eu lhe dizia que era história, porque parecia ser um detetive, juntando pistas do passado para entender como chegamos ao presente. Arthur sorria com um orgulho quase dolorido. Você tem uma mente curiosa, ele dizia. Isso é um dom. Não o perca. Então ele me pedia para contar o que eu tinha aprendido naquele dia, e ele ouvia como se eu fosse importante. Com o tempo, ele começou a me contar sobre sua vida, os lugares que tinha visto quando era jovem, lugares que eu só conhecia por fotografias. Ele me falou sobre Machu Picchu, a Alhambra, as pirâmides de Teotihuacan, as cataratas do Iguaçu, as ruas antigas de Cartagena. Ele descrevia tudo com detalhes tão vívidos que eu quase podia sentir o sol e a poeira ou o eco dos passos em uma praça. Por que o senhor viajou tanto? Perguntei a ele uma tarde. Porque eu queria entender, respondeu ele. O mundo é enorme, Tomás, cheio de histórias. Eu queria ver tudo. O senhor ainda viaja? Ele balançou a cabeça. Não mais. Agora meu mundo é este quintal, esta cadeira, esta cerca. Isso parece triste. Ele me olhou com aqueles olhos gentis e cansados. É, mas é uma escolha que fiz, e eu a faria de novo. Às vezes, ele passava a mão pelo buraco para me dar coisas. Um pedaço de doce, um gibi e, uma vez, um pequeno pássaro de madeira que ele mesmo havia esculpido. Eu costumava esculpir o tempo todo, ele me disse. Meu pai me ensinou quando eu tinha a sua idade. Dizia que era bom para a alma fazer algo com as mãos. É lindo, eu disse. Ele deu de ombros como se não fosse nada. Fique com ele para se lembrar de mim. Escondi esses presentes em uma caixa de sapatos debaixo da minha cama, apavorado que meus pais os encontrassem. Comi os doces rapidamente, saboreando cada pedaço como se fosse contrabando. Li os gibis com uma lanterna depois da hora de dormir. Segurei o pássaro de madeira todas as noites, passando os dedos pela madeira lisa, imaginando quem era realmente esse homem e por que minha família o odiava com tanta convicção. Os encontros continuaram por anos, durante o ensino fundamental e os primeiros anos do ensino médio. Eu roubava momentos para ver o homem perigoso com quem eu era proibido de falar. Arthur me viu crescer através daquele buraco. Ele comemorou quando tirei meu primeiro 10 em uma prova de história. Eu sabia que você conseguiria, disse ele. Você tem talento para entender o passado. Ele me consolou quando não entrei para o time de basquete. Nem todo mundo nasce para os esportes.
ele me garantiu. Mas você tem outros dons, e eles duram mais do que qualquer jogo. Ele ouviu quando eu tive paixões por garotas, quando amigos me traíram, quando a adolescência parecia um labirinto. Crescer dói, ele dizia, mais do que as pessoas se lembram, mas você está indo bem. E eu acreditava nele, porque ele era o único que parecia me ver. De muitas maneiras, ele era a única pessoa que realmente me ouvia. Meus pais estavam sempre ocupados, distraídos, presos em seus próprios problemas e ressentimentos. Eles forneciam as coisas materiais, comida, roupas, um teto, uma escola decente. Mas emocionalmente eles eram frios e ausentes. O afeto na minha casa tinha horários e condições. Arthur preencheu esse vazio. Ele me deu atenção, validação, a sensação de que alguém se importava com quem eu era e com o que eu pensava, com o que eu sonhava. Sei agora que eu estava faminto por afeto e ele me alimentou, conversa por conversa, através de um buraco em uma cerca. E ainda assim, o que eu achava que era meu maior segredo, mal era a superfície. Havia momentos em que eu o pegava, me olhando com uma intensidade estranha, como se estivesse tentando memorizar meu rosto para levá-lo com ele para outro lugar. Quando fiz 16 anos, tirei minha carteira de motorista. De repente eu tinha liberdade. Podia ir a lugares sem que meus pais soubessem. E o primeiro lugar que fui foi dar a volta no quarteirão, para a frente da casa de Arthur, para bater em sua porta pela primeira vez. Subi os degraus com o coração acelerado. Eu o conhecia há 9 anos. Tinha falado com ele centenas de vezes, mas nunca tinha pisado em sua propriedade, nunca tinha visto o interior de sua casa, nunca o tinha olhado sem uma barreira de madeira entre nós. Ele abriu a porta devagar e seus olhos se arregalaram. Tomás, o que você está fazendo aqui? Eu queria falar com o senhor cara a cara. De verdade, respondi. Ele olhou em direção à minha casa, para a cerca que nos separava. Seus pais não aprovariam. Eu não me importo. Posso decidir por mim mesmo agora. Ele me estudou por um longo momento, pesando riscos, consequências, como se calculasse algo que o atormentava há uma eternidade. Então sua expressão mudou, como se uma decisão finalmente tivesse sido tomada. Entre, disse ele rapidamente e fechou a porta atrás de mim como alguém que protege um fogo. A casa dele era pequena, mas acolhedora. Havia livros por toda parte, empilhados em mesas e cadeiras, transbordando de prateleiras que cobriam as paredes. Romances, história, biografias, guias de viagem, mais livros do que eu já tinha visto juntos fora de uma biblioteca. Nas paredes pendiam fotos de paisagens e cidades, os lugares que ele me descrevera. Em uma delas, um jovem estava no topo de uma montanha com os braços estendidos e um sorriso enorme. "É o senhor?" perguntei. Arthur manteve o olhar por um momento. Há muito tempo, antes de tudo mudar. "O que mudou?" Ele não respondeu. Apontou para o sofá. "Sente-se, vou fazer um chá." A sala de estar era aconchegante de um jeito que a casa dos meus pais nunca foi. Uma lareira, uma poltrona gasta em frente a ela, uma manta de tricô no sofá. No parapeito da janela, um gato que eu não conhecia dormia. Eu não sabia que o senhor tinha um gato. O nome dele é Sombra. Ele apareceu há alguns anos e nunca mais foi embora. Às vezes, a melhor família é a que te escolhe. Ele voltou com 2 canecas de chá preto com mel e sentou-se na poltrona à minha frente. Por um momento, apenas nos olhamos, como 2 pessoas finalmente se vendo por inteiro. "É estranho", ele murmurou, "ver você aqui. Imaginei este momento tantas vezes." "Eu também." Bebi meu chá e tomei coragem. "Sr. Guedes, posso lhe perguntar uma coisa?" "O que você quiser." "Por que meus pais te odeiam tanto? O que o senhor fez para eles?" A pergunta pairou entre nós como uma corda esticada. Arthur pousou a caneca com cuidado, como se fosse pesada. "Essa é uma pergunta complicada com uma resposta complicada, e não tenho certeza se este é o momento. Por favor,
Passei a vida inteira me perguntando: preciso saber. Ele demorou muito para falar, e quando o fez, sua voz parecia feita de anos de arrependimento. Existem segredos que não me pertencem, Tomás. Existem verdades que só trariam dor. Mas posso te dizer isto: eu nunca lhes fiz mal algum. Tudo o que fiz, fiz porque te amo. Me ama? O Senhor mal me conhece. Eu te conheço melhor do que você pensa, disse ele, e seus olhos eram uma mistura de orgulho e tristeza. Eu vi você lutar, fracassar e se levantar de novo. Por quê? Eu sou apenas o garoto da casa ao lado, insisti. Ele abriu a boca, depois a fechou, como se lutasse consigo mesmo. Um dia, disse ele por fim, um dia eu te contarei tudo, mas não hoje. Hoje vamos apenas aproveitar isso. Você aqui na minha casa. Conversamos por 3 horas naquele dia. Contei a ele sobre a frieza da minha casa, sobre me sentir um estranho na minha própria família, como se estivesse morando em uma casa emprestada. Ele ouviu sem julgamento e, quando terminei, disse algo que ficou comigo por anos. Família é complicado, Tomás. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos amar são as que mais nos machucam. Mas isso não significa que você não seja amável. Significa que elas estão quebradas de maneiras que você não pode consertar. O senhor está quebrado, é? Perguntei. Seus olhos se perderam à distância. De certa forma, sim, todos estamos. Mas algumas fraturas saram e outras não. O que te quebrou? Ele sorriu tristemente. A mesma coisa que quebra todo mundo no final. Perda, arrependimento, o peso de decisões tomadas há muito tempo. Depois disso, eu o visitei com frequência, 2 vezes por semana, às vezes mais. Meus pais nunca descobriram. Eles não perguntavam onde eu estava e não pareciam notar minhas ausências. Estavam muito ocupados com suas vidas, com seus problemas, com um casamento que desmoronava lenta e ruidosamente. Às vezes, porém, meu pai me observava com uma atenção estranha, como se sentisse o cheiro de algo no ar, e eu aprendi a mentir com calma, a dizer lição de casa, biblioteca, casa de um amigo, sem piscar. Quando fui para a faculdade aos 18 anos, Arthur foi o único que chorou. Ele me abraçou na sua varanda. O primeiro abraço em todos os anos que o conheci. Ele parecia frágil em meus braços, menor do que eu imaginava. Ossos finos sob o suéter. Estou tão orgulhoso de você, ele sussurrou. Aconteça o que acontecer. Lembre-se de que você voltará. Eu voltarei, prometi a ele. Eu sei. E eu estarei aqui. Sempre aqui, Tomás. Bem ao lado, esperando. E eu voltei. A cada feriado, a cada verão, eu sempre arranjava tempo para ele, mesmo quando minha vida se enchia de outras coisas. A pós-graduação, minha licenciatura em História, o cansaço de envelhecer e descobrir que o mundo também tem cercas invisíveis. Casei-me com Laura e, como todas as vidas, a minha tentou parecer normal por fora. Laura era inteligente, prática, uma daquelas pessoas que coloca as emoções em uma caixa para serem resolvidas depois. Ela nunca entendeu completamente por que eu passava tanto tempo com aquele vizinho velho esquisito. O que um homem que mal sai de casa pode te oferecer? Ela perguntava e eu ficava sem palavras. Porque como você explica que alguém segurou sua infância com conversas clandestinas? Arthur a tratou com uma cortesia impecável quando a levei para conhecê-lo uma vez. E Laura se sentiu desconfortável, como se tivesse entrado em uma sala onde a história já havia sido escrita. Cuidem do que vocês têm, ele nos disse quando estávamos saindo. A vida não avisa quando está prestes a quebrar. Laura sorriu educadamente. Senti um aperto na garganta. Laura e eu nos divorciamos 6 anos depois. Queríamos coisas diferentes. Ela disse que éramos pessoas diferentes, e não estava errada.
Eu sempre mantive uma parte de mim escondida, sempre guardei segredos, sempre vivi aquela vida dupla, a que todos viam e a que existia em uma pequena casa ao lado da dos meus pais. Quando contei a Arthur sobre o divórcio, ele ouviu em silêncio, e seu silêncio não era julgamento, mas companheirismo. Sinto muito, Tomás. O casamento é difícil, especialmente quando há coisas que você não pode compartilhar. O que o senhor quer dizer? Nada, disse ele, apenas a observação de um velho. Mas ao longo dos anos, algo estava mudando entre nós. Nossas conversas se tornaram mais curtas. Arthur parecia cansado, distraído, e às vezes ele me olhava como se quisesse dizer algo enorme e não conseguisse encontrar o caminho. O senhor está bem? Perguntei a ele uma vez. A idade está me alcançando. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Não se preocupe. Eu me preocupei de qualquer maneira. Aos meus 30 e poucos anos, ele começou a declinar. Esquecia nomes, repetia histórias, se perdia no meio de uma frase, como se o caminho tivesse desaparecido de repente. Sua caminhada piorou. Ele parou de ir ao supermercado, pedindo entrega em vez disso, e aceitou a pouca ajuda que eu podia oferecer. Ofereci-me para encontrar um lugar com cuidados profissionais para ele. Não, disse ele, com uma firmeza que me surpreendeu. Vou ficar aqui. Eu tenho que ficar. Por quê? Esta casa é demais para o senhor. Por que você está aqui, Tomás? Ele respondeu, com os olhos tristes e exaustos. Aqui eu posso te ver. Eu não entendi o que ele estava dizendo na época, não de verdade. Interpretei como um carinho desajeitado, não uma confissão disfarçada. A última vez que o vi vivo foi 2 semanas antes do funeral. Ele estava no hospital, seu corpo de 90 anos finalmente cedendo. O quarto cheirava a desinfetante. E a outra coisa, algo que sempre me pareceu o cheiro dos finais. Sentei-me ao seu lado e segurei sua mão, observando seu peito subir e descer com esforço. Sua pele era fina como papel, mas ele apertou meus dedos com uma força surpreendente. Eu deveria ter te contado, ele sussurrou, quase inaudível, sobre o bip das máquinas. Eu deveria ter te contado anos atrás. Me contado o quê? O que o senhor deveria ter me contado? Inclinei-me, desesperado, como se aproximar-se pudesse resgatar as palavras, mas ele fechou os olhos e adormeceu. E eu nunca obtive minha resposta enquanto ele estava vivo. Até o funeral, até o advogado, até o envelope. Eu o abri no meu carro, com as mãos tremendo. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava cinza, o ar úmido e pesado. No estacionamento do cemitério, cercado por lápides e silêncio, li a carta que estava prestes a mudar tudo. Dentro havia uma única página coberta com a caligrafia que reconheci instantaneamente. Para meu neto, Tomás, começava, e meu estômago despencou antes mesmo de eu terminar a primeira linha. Se você está lendo isto, eu me fui, e você finalmente sabe a verdade. Perdoe-me por precisar da minha morte para contá-la. Perdoe-me por tantos anos de silêncio, mas preciso que você entenda o porquê. Seu pai é meu filho. O nome dele nem sempre foi Roberto Oliveira. O nome dele era Roberto Guedes. Senti o mundo se deslocar alguns centímetros, como quando um terremoto começa suavemente, mas ainda assim muda seu corpo. A carta continuava. Ele era meu menino, meu único filho, o centro do meu mundo. Quando a mãe dele morreu, quando ele tinha 10 anos, eu o criei sozinho. Dei a ele tudo o que eu tinha. Eu o amava mais do que a minha própria vida. E há 45 anos ele fez algo terrível. Não vou te dizer o que foi nesta carta. A prova está no meu sótão, em uma caixa com a etiqueta A Verdade. Lá você encontrará fotos, documentos, recortes, uma carta de próprio punho, tudo o que você precisa para entender o que aconteceu. Arthur escreveu. Quando eu o confrontei, ele me deu uma escolha: ficar em silêncio ou perdê-lo para sempre. Não pude aceitar o silêncio como meu destino, então ele me cortou de sua vida.
Ele mudou de nome. Foi embora. Inventou uma nova história de origem e um pai que convenientemente não existia. Cada frase era um tijolo caindo. Ele disse a todos que eu estava morto. Ele te disse que eu estava morto. Mas eu não podia te deixar ir. Você era meu neto, meu sangue, a única família que me restava. Então fiz o que alguns poderiam chamar de loucura. Vendi tudo, meu negócio, minhas economias, tudo, e comprei a casa ao lado. Eu queria ver você crescer, estar perto, mesmo que não pudesse fazer parte da sua vida. Seu pai me reconheceu imediatamente. Ele não pôde me impedir de comprar a casa, mas pôde garantir que você nunca soubesse quem eu era. Ele me pintou como um perigo, construiu cercas, abriu processos, fez tudo o que pôde para nos manter separados. Mas ele não pôde impedir meu amor. E assim eu te deixo tudo o que tenho. A casa, minhas economias, tudo. Não é muito, mas é seu. E o mais importante, eu te deixo a verdade. Arthur escreveu que me viu dar os primeiros passos de uma janela, que ouviu minhas primeiras palavras através de uma cerca, que celebrou cada conquista à distância, sem poder me abraçar ou dizer o quão orgulhoso estava. Eu sempre estive aqui, observando, amando. Tenho orgulho do homem em que você se tornou. Queria ter te contado antes. Queria que tudo tivesse sido diferente. Seu avô, Arthur Guedes. No final, ele acrescentou um pós-fácil. Não seja duro consigo mesmo por não ter visto. As melhores mentiras são as que contamos a nós mesmos. E seu pai teve quase meio século de prática. Fiquei no carro por 1 hora. Lendo aquela carta repetidamente, como se a repetição pudesse mudá-la. E então chorei de verdade, com uma vergonha antiga e um alívio que doía. Dirigi direto para a casa de Arthur. Minha casa, eu supunha. Ivan me deu as chaves junto com o envelope. Entrei e o ar continha o silêncio das casas deixadas sem dono. Tudo está em seu lugar, mas falta o pulso. Os livros ainda estavam lá, acumulando poeira. As fotos ainda estavam nas paredes, mas a vida havia se apagado delas. O calor havia desaparecido. Pensei em Sombra e meu peito apertou. Ele fora levado para um abrigo quando Arthur foi hospitalizado. Uma enfermeira me contou com a praticidade triste de quem lida com finais todos os dias. Subi para o sótão. Era apertado e escuro, cheio de caixas. Móveis velhos e os restos acumulados de uma longa existência. E a caixa estava exatamente onde ele disse que estaria. Papelão velho, cinza de poeira, com a verdade escrito em caneta preta desbotada. Desci com ela para a sala de estar. Sentei-me na poltrona onde Arthur costumava sentar. Servi um copo de uísque de uma garrafa que encontrei na cozinha e abri a caixa. Dentro havia recortes amarelados e frágeis, fotos, documentos, cartas, uma história completa de algo que eu nunca soube que existia. O primeiro recorte era de 1979, de um jornal local de uma cidade da qual nunca ouvi falar, a uns 80 quilômetros de onde morávamos. A manchete dizia: atropelamento e fuga deixa a jovem mãe morta. O artigo dizia que Clara Matos, 28 anos, foi atingida por um carro enquanto atravessava a rua perto de sua casa. Eram cerca de 23h30. Ela voltava da casa da irmã a apenas 3 quarteirões de distância. O motorista fugiu. Clara morreu no hospital 3 horas depois, sem recuperar a consciência. Ela deixou para trás um marido, Sérgio, e 2 filhos pequenos, Adriano, de 7 anos, e Natália, de 4. O motorista nunca foi encontrado, mas Arthur o encontrou. Havia fotos do carro do meu pai daquela época, um Ford Maverick azul, com danos no para-choque dianteiro e na lateral do passageiro. Fotos do cruzamento onde Clara morreu, com marcas de pneu na calçada. Recibos de conserto pagos em dinheiro de uma oficina a algumas cidades de distância, datados de 2 dias após o atropelamento. Havia um boletim de ocorrência, obtido sabe-se lá como. Testemunhas falaram de um carro esportivo azul em alta velocidade, com a placa coberta de lama. O caso esfriou em 1 mês. E então havia a carta.
Uma carta do meu pai para Arthur, datada de 1979, escrita com a mesma caligrafia que vi minha vida inteira em autorizações escolares e cartões. Pai, sei que você sabe, eu estava bêbado. Não havia até ser tarde demais. Entrei em pânico. Fugi. A carta era de 3 semanas após o acidente. 3 semanas em que meu pai esperou ser pego, assistindo ao noticiário, ouvindo sua própria culpa como um ruído constante no fundo. Por favor, não conte a ninguém. Juro que nunca mais vou beber, nunca mais vou dirigir assim. Farei o que você quiser, apenas por favor guarde este segredo. Se você me ama, você o fará. Seu filho, Roberto. Havia mais cartas, uma resposta de Arthur, datada de 1980. Roberto, tentei viver com isso. Deus sabe que tentei. Mas toda noite fecho os olhos e vejo aquela mulher. Vejo seus filhos no funeral, pequenos demais para entender por que a mãe não vai voltar. Vejo seu marido devastado. Você tem que se entregar. É a única maneira de tentar consertar isso. E então, como um golpe final. Se você não for à polícia até o final do mês, eu irei. A resposta do meu pai foi curta, em uma caligrafia quase ilegível, tremendo de raiva ou medo. Se você contar a alguém, eu vou desaparecer. Vou mudar de nome. Vou embora. Você nunca mais me verá. E se eu tiver filhos, você nunca os conhecerá. É isso que você quer? Perder seu único filho? Nunca conhecer seus netos. A escolha é sua, não minha, sua. Não era uma ameaça vazia, era uma promessa. E Arthur, ao que tudo indica, escolheu fazer a coisa certa. Mas era tarde demais. Havia anotações dele, datas, tentativas de fazer o caso avançar. Mas meu pai agiu mais rápido. Ele desapareceu, mudou Guedes para Oliveira, mudou-se, casou-se com minha mãe, que talvez nunca soube, ou escolheu não saber, e construiu uma nova vida sobre o silêncio. Arthur, em vez disso, tomou outra decisão. Ele encontrou onde seu filho estava, comprou a casa ao lado e esperou por 40 anos. Ele esperou atrás de uma cerca, roubando momentos através de um buraco na madeira, me amando da única maneira que lhe permitiram. Fiquei acordado a noite toda lendo. Pela manhã, eu tinha o quadro completo. Clara Matos morreu em 15 de março de 1979. 2 crianças cresceram sem mãe. Sérgio, seu marido, tentou aguentar por 5 anos antes que o luto e o álcool o consumissem. Ele morreu em 1984, no mesmo ano em que nasci e no mesmo ano em que Arthur se mudou para a casa ao lado. Uma família destruída pela covardia de um homem. Uma família roubada da justiça. E minha vida, a minha própria, estava ligada a esse crime como um fio invisível que de repente se tornou uma corda. Eu tinha uma decisão a tomar. O confronto veio 3 dias depois. 3 noites sem dormir, 3 dias me olhando no espelho, procurando as feições do meu pai, tentando ver o homem que atropelou uma mulher e fugiu. Liguei para minha mãe e disse que iria jantar. Ela pareceu surpresa e satisfeita, como se minha presença pudesse consertar uma rachadura. Que maravilha, Tomás! Seu pai tem perguntado por você. Claro que tem, pensei. Aposto que ele tem perguntado desde que Arthur morreu, desde que soube que a sombra que o observou por 40 anos finalmente se foi. Cheguei às 19 horas, na mesma casa onde cresci, o gramado perfeito, a bandeira do Brasil na porta. Mas tudo parecia diferente, como um cenário de teatro, uma fachada arrumada construída sobre uma mentira. Meu pai estava em seu escritório lendo. Ele tinha 72 anos, aposentado da seguradora onde trabalhou por 3 décadas, cabelos brancos, o rosto marcado pela idade. Ele parecia um avô qualquer, exceto que não era. Ele era um homem que matou alguém e se safou. Tomás, disse ele, erguendo o olhar. Que surpresa! Sua mãe disse que você vinha para o jantar. Precisamos conversar antes, respondi. Você, a mamãe e eu. Agora. Algo piscou em seus olhos. Reconhecimento. Medo. Sobre o quê? Coloquei a caixa em sua mesa.
A caixa do sótão de Arthur. A caixa com a etiqueta A Verdade. Meu pai ficou pálido, como se não conseguisse respirar. Onde você conseguiu isso? Do meu avô, disse eu. Ele deixou para mim. O silêncio se estendeu. Meu pai olhava para a caixa como se fosse uma bomba. Ele morreu? Ele finalmente perguntou. Sim, ele morreu na semana passada. Eu era o único em seu funeral, sua única família. Ele não era sua família. Meu pai cuspiu fracamente, como se as palavras fossem tudo o que lhe restava para erguer um muro. Ele foi mais família para mim do que você jamais foi, retruquei. Minha mãe apareceu na porta, usando um avental e segurando uma colher de pau. O que está acontecendo? O jantar está quase pronto. O jantar pode esperar, eu disse. Precisamos falar sobre Clara Matos. A cor sumiu do rosto de ambos. Minha mãe deixou a colher cair com um baque agudo que soou alto demais naquela casa. Aquela casa arrumada demais. Eu não sei do que você está falando, disse meu pai, e sua voz soou ensaiada, antiga, como uma fala repetida na frente de um espelho por décadas. Não? Então isso vai te ajudar a lembrar. Abri a caixa, tirei o recorte e o joguei em sua mesa. 15 de março de 1979, atropelamento e fuga. Mãe de 2 filhos. Lembra de alguma coisa? Meu pai engoliu em seco. Minha mãe começou a tremer. Tomás, eu não sei quem andou colocando essas ideias na sua cabeça. Ideias? Puxei as fotos do Maverick, os recibos, o relatório e, finalmente, a carta de próprio punho. Aqui está a sua confissão. Meu pai olhou para sua própria caligrafia como se ela o queimasse. Suas mãos tremiam. Isso foi há muito tempo, ele murmurou. 45 anos. 45 anos desde que você a matou e foi embora, eu disse. Foi um acidente. Você estava bêbado. Você fugiu. Você a deixou para morrer sozinha na rua. Isso não é um acidente. É um crime. Minha mãe começou a chorar. Um soluço que parecia vir de um lugar antigo, como se algo estivesse apodrecendo silenciosamente dentro dela por anos. Meu pai afundou em sua cadeira, o rosto cinzento. Se eu fosse para a polícia, teria perdido tudo, disse ele como se isso o absolvesse. Minha carreira, minha vida. A vida dela acabou, retruquei. A vida dos filhos dela foi destruída. O marido dela bebeu até a morte de luto. E você teve churrascos, festas, um bairro tranquilo, um nome limpo. Eu vivi com a culpa todos os dias. Sério? Porque de onde eu estou, parece que você viveu muito confortavelmente. O que você quer que eu diga? Quero que você diga que sente muito, respondi. Quero que você tente consertar. É tarde demais. O crime já prescreveu. Disse ele com uma frieza que revirou meu estômago, como se a lei fosse uma almofada moral. É isso que você diz a si mesmo para dormir à noite? Que não conta porque você se safou? Juntei os papéis da caixa, minhas próprias mãos tremendo, mas não de medo, de raiva e algo como luto. Vou levar isso. E vou fazer o que Arthur deveria ter feito há 45 anos. Vou encontrar os filhos de Clara Matos e vou lhes contar a verdade. Tomás, por favor, soluçou minha mãe. Pense no que está fazendo. Isso vai nos destruir. Vocês se destruíram há 45 anos. Eu disse. Meu pai tentou me parar com a voz. Eles não vão acreditar em você. É a sua palavra contra a minha. Eu tenho sua confissão por escrito, respondi. Fotos, recibos, relatórios. Arthur passou décadas montando isso. Ele só nunca conseguiu usar. O rosto do meu pai desmoronou, e por um segundo vi o jovem de 27 anos que ele devia ser. Não um monstro de cinema, mas um covarde real. Do tipo que existe em todas as épocas. Ele ia me entregar, ele ia me forçar a fazer a coisa certa, murmurou ele. E você escolheu fugir, eu disse. Você escolheu se salvar em vez de uma mulher morta e seus filhos vivos. E depois o puniu por tentar ser decente. Caminhei até a porta. Tomás, disse meu pai, e sua voz me parou por um segundo.
O que você vai dizer aos filhos de Clara? Eu me virei. A verdade, que a mãe deles morreu por causa de um covarde que se recusou a enfrentar as consequências e que ela merece justiça, mesmo que chegue 45 anos depois. Encontrá-los não foi difícil. Sou professor de história. Sei como pesquisar, como seguir nomes, rastrear registros, encontrar pistas em arquivos, fazer perguntas sem ter portas batidas na minha cara. Adriano Matos tinha 52 anos e trabalhava como mecânico em Curitiba. Natália Matos Salazar tinha 49 anos, era enfermeira em Salvador. Ambos casados, ambos com filhos que nunca conheceram a avó. Liguei primeiro para Adriano. Senhor Matos, meu nome é Tomás Oliveira. Tenho informações sobre a morte de sua mãe. Houve um longo silêncio cheio de fôlego contido. Minha mãe morreu em 1979. Foi um atropelamento e fuga. Nunca encontraram o motorista. Eu sei quem foi, eu disse. Não havia drama na minha voz, apenas cansaço. E isso, eu acho, foi o que o convenceu a ouvir. Nos encontramos uma semana depois, Adriano e Natália, juntos em uma cafeteria em Belo Horizonte. Eles não pareciam o que minha mente havia inventado. Eram pessoas normais, de meia idade, cansadas, com uma tristeza antiga instalada em seus corpos como uma postura aprendida. Entreguei-lhes a caixa. Eles leram devagar, como se cada linha lhes tirasse o fôlego. Natália cobriu a boca com a mão quando encontrou a manchete. Adriano cerrou a mandíbula até tremer. Eles olharam para as fotos do Maverick, os recibos, o relatório, a confissão. Quando terminaram, Natália chorava silenciosamente e Adriano tremia de raiva. Todo esse tempo, disse ele, todo esse tempo aquele homem apenas viveu sua vida. Eu sei, respondi. Nós éramos apenas crianças. Rezávamos todas as noites para que o encontrassem, para que houvesse justiça. Eu sei, repeti, e eu sinto muito. Adriano me encarou. Por que você está fazendo isso? Ele é seu pai. Pensei em Arthur, no buraco na cerca, nos 40 anos de momentos roubados e bondade clandestina. Pensei em Toby nos braços de um velho chorando, no meu pai martelando postes de cerca como se martelasse sua culpa. Porque meu avô passou a vida tentando fazer a coisa certa, eu disse, e porque vocês mereciam saber. Natália ergueu o olhar, os olhos vermelhos de choro. E o que você merece? A pergunta me partiu em dois, porque eu não sabia como responder. Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. A única coisa que pude dizer foi a verdade mais simples. Eu mereço parar de mentir para mim mesmo e mereço honrá-lo, o Arthur. A parte legal foi complicada. Décadas se passaram. O crime aplicável já havia prescrito para acusações criminais e meu pai não podia ser processado. Mas isso não significava que não havia consequências. Adriano e Natália entraram com uma ação civil, falaram com repórteres. A história do atropelamento, do encobrimento, dos anos de mentiras se tornou notícia nacional. Porque o país adora uma história onde a culpa se esconde atrás de uma porta bonita. A vida cuidadosamente construída do meu pai desmoronou. Amigos o evitavam. Vizinhos ficaram horrorizados. Pessoas que por anos aplaudiram sua guerra contra Arthur agora fingiam não conhecê-lo. Minha mãe, finalmente forçada a encarar com quem havia se casado, o deixou. E eu herdei a casa de Arthur. Mudei-me para lá. Comecei um novo capítulo na casa do avô, que nunca soube que tive. Enquanto me instalava, encontrei mais coisas dele. Álbuns com fotos minhas, tiradas à distância através de janelas e quintais. Um diário onde ele anotava nossas conversas pela cerca, documentando cada risada, cada momento de proximidade. Cartões de aniversário que ele nunca pôde me dar, endereçados a meu neto Tomás, guardados em uma gaveta com selos que nunca foram usados. Uma tarde, em um envelope separado, encontrei uma lista intitulada Coisas que quero te dizer antes de morrer. Estava incompleta, como se sua mão tivesse se cansado no meio do amor.
Também fui buscar o Sombra no abrigo. Ele me olhou através da jaula com desconfiança, mas quando eu disse seu nome suavemente, ele se aproximou e se esfregou nos meus dedos, como se soubesse que eu fazia parte do mesmo luto. Ele veio para casa comigo. Naquela noite, pela primeira vez, a casa soou viva novamente. Ele me amou todos os dias por 40 anos. Ele me amou e eu nunca soube quem ele realmente era. Agora vou ao seu túmulo todo domingo. Conto a ele sobre minha semana, meus alunos, as pequenas vitórias e pequenos contratempos de uma vida comum. Também conto a ele sobre os pesadelos. A imagem de uma mulher atravessando uma rua em 1979 que nunca vi, mas agora me aparece como se me pertencesse. E digo a ele que finalmente entendo por que ele ficou, por que observou por trás da cerca, por que nunca desistiu. Adriano e Natália vêm me visitar às vezes. Tornamo-nos algo como uma família, unidos pela tragédia e pela verdade. Eles me contam sobre a mãe deles, como ela era antes que meu pai a tirasse deles. E eu lhes conto sobre Arthur, o herói silencioso que passou décadas ao lado, esperando por uma chance de reparar o irreparável. A cerca não existe mais. Eu a derrubei na semana em que me mudei. Não o fiz com fúria, mas com uma calma estranha, como alguém que finalmente remove uma farpa que está enterrada há anos. A primeira pancada levantou uma nuvem de poeira e memórias. A segunda pancada abriu uma brecha por onde a luz entrou. Quando o último painel caiu, vi o quintal dos meus pais e o de Arthur como um único espaço. E apenas fiquei ali por um tempo, respirando, deixando o ar fazer seu trabalho. Não há mais nada separando as duas casas, apenas grama aberta de um quintal para o outro. Às vezes, o Sombra atravessa e senta-se exatamente onde ficava o buraco, como se guardasse um lugar sagrado. Eu olho para ele e sinto que, em algum lugar, Arthur está sorrindo. Meu pai me escreveu uma carta no mês passado. Ele mora em Cancún agora, sozinho, sua reputação em ruínas. Ele diz que sente muito, que entende por que fiz o que fiz, que espera que um dia eu possa perdoá-lo. Eu não respondi. Talvez um dia eu o faça. Talvez o perdão exista mesmo para algo assim. Mas também sei algo que meus alunos aprendem tarde. Há consequências que não podem ser negociadas com palavras bonitas. Por enquanto, ainda estou processando, ainda de luto, ainda tentando entender como o homem que me criou pôde ser tão monstruoso e como o homem que me ensinaram a temer pôde ser tão bom. A história não são apenas datas e nomes, são pessoas comuns tomando decisões que se propagam pelo tempo. Meu pai tomou uma decisão há 45 anos, fugir, se esconder, escolher a si mesmo em vez de uma mulher moribunda e seus filhos. Arthur tomou outra, ficar, observar, amar seu neto por trás de uma cerca, mesmo quando foi proibido de falar. Estou tomando minha própria decisão agora. Escolho a verdade em vez das mentiras. Escolho a justiça em vez do silêncio. Escolho ser o homem que Arthur acreditava que eu poderia ser. A cerca se foi. Os segredos estão revelados. A verdade está finalmente livre. E em algum lugar, gosto de pensar, Arthur está sorrindo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Antes de ir, deixei mais 2 histórias para você na sua tela. Ambas são sobre homens que descobriram que a família nem sempre é aquela em que você nasce, mas aquela que fica com você quando a verdade é revelada. Escolha a que te chamar. E se você quiser se juntar a esta comunidade daqueles que sabem como é estar do lado de fora olhando para dentro, esse sino é o seu convite. Até amanhã. Lembre-se de que sua história importa, mesmo que tenham tentado apagá-la.